Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do 10 de História. Bom, essa aula é uma aula muito importante para a gente entender todo o século XX. Quer dizer, nós vamos discutir aqui a Primeira Guerra Mundial, as suas causas, as suas fases e as suas consequências. Por que é uma aula tão importante para a gente entender todo o século XX? Bom, primeiro porque é a Primeira Guerra que causa, ela que marca o final do século XIX com os impérios e abre o século XX, levando para toda a discussão em torno de fascismo, em torno de Revolução Russa, em torno de Segunda Guerra Mundial, a questão do Japão, a ascensão dos Estados Unidos. Então, para a gente poder entender esses elementos que vão ser tão cruciais para o século XX, a gente precisa entender muito bem o que está acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Fechou? Tudo bem? Vamos lá? Bom, então, qual que é a questão? Separei aqui para você uma tabelinha, apontei para esse lado, mas é desse. Está aqui uma tabelinha, vamos acompanhar por esses slides as causas. Na verdade, a gente não costuma chamar de causas, a gente prefere chamar de antecedentes. Por quê? Porque a história não é uma ciência exata, mas mais do que isso, porque os elementos, os antecedentes para a Primeira Guerra Mundial são tantos que não dá para eu dizer, ah não, o que causou foi isso. Claro, como você deve saber, a gente tem um estopim, a gente tem um deflagrador, a gente tem uma gota d'água, mas isso não quer dizer que foi só por isso ou só por aquilo, tudo bem? Então são muitos os elementos que levam à Primeira Guerra Mundial. Por isso a gente fala dos antecedentes muito mais do que as causas. Tudo bem? Vamos lá? Bom, vou olhar aqui para acompanhar com você. Primeiro motivo e principal motivo da Primeira Guerra Mundial são as disputas imperialistas. Você deve se lembrar que o século XIX inteiro é marcado por um certo imperialismo europeu. Esse imperialismo europeu significa que, especialmente Inglaterra, especialmente França, vão olhar para a África, vão olhar para a Ásia e vão buscar dividir a África e a Ásia entre si com áreas de influência, ou seja, um lugar para eu comprar mercado, para eu comprar matéria-prima ou explorar matéria-prima, um lugar para eu vender os meus produtos, portanto um mercado consumidor, áreas de influência, que é o nome que a gente usa, áreas de influência. Algumas vezes essas áreas de influência vão se tornar vice-reinos da Inglaterra, por exemplo, ou colônias francesas, o caso da Argélia para a França, o caso da Índia para a Inglaterra, o vice-reino da Índia, lá depois das revoltas contra dos chineses, dos indianos contra os ingleses. Bom, como que isso chega no século XX? Isso chega no século XX com uma tensão enorme, porque Estados Unidos, porque Japão também, mas principalmente porque Itália e porque Alemanha estão de olho nessas relações. Então, quando você olha para essa situação, eu posso dizer com muita tranquilidade que a questão do imperialismo gera atritos, gera tensões dentro de uma Europa que está passando por uma transformação muito importante. Qual transformação? Bom, a transformação dos Estados Unidos ser a principal potência industrializada, A Inglaterra já não é mais a primeira, é a segunda, e no final do século XIX a Inglaterra passa a ser a terceira potência em termos de industrialização. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho Estados Unidos e tenho Inglaterra primeiro e terceiro, e no meio aparece a Alemanha. Só que a Alemanha aparece como uma potência industrializada que vai dizer o seguinte, bom, eu quero mercado consumidor. Onde que eu entro aí? Entendeu? Então a Inglaterra e a França, que são as maiores beneficiárias da Conferência de Berlim lá na década de 1880, vão dizer, não, Alemanha, veja, você chegou depois e tal, pega um resto aqui, um resto ali, a Alemanha vai dizer, não, eu quero mais. Então esse é um ponto. Ah, então é culpa da Alemanha? Óbvio que não. Não é culpa da Alemanha. O que acontece é que, nessa conjuntura, a Inglaterra não quer ceder, a França não quer ceder e a Alemanha quer conquistar. Então, não é culpa da Alemanha, como vão dizer no final da guerra, mas a gente precisa enxergar essa relação. Tudo bem? Bom, segundo elemento que eu coloquei para você,
né, aqui é rivalidades generalizadas. Essas rivalidades generalizadas quer dizer o seguinte, são diversas pequenas tensões existentes entre, né, diferentes países ali da Europa, que são pequenas, mas que quando eu coloco numa perspectiva maior, quando eu coloco no conjunto, elas não são mais pequenas, elas são muito significativas na verdade. Por exemplo, a primeira que está aí é França e Alemanha na disputa da Alsácia e da Lorena. Bom, Alsácia e Lorena vem desde o Tratado de Verdun, né? Lá na Idade Média, a gente tem esse problema lá na Alsácia e Lorena, porque a divisão do reino do Luís o Piedoso vai deixar esse território bem na fronteira. Bom, século XVI, isso daqui vem para a França, século XIX vai para a Alemanha, né? No século XVI, na guerra dos Habsburgo contra os Bourbon, a França pega para ela, né? Depois, no século XIX, na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha pega de volta, e agora, né, a gente tem essa disputa aí pela Alsácia-Lorena, né, que é uma zona de conflito porque é muito rica em carvão. Tudo bem? Então, primeira questão, França e Alemanha. Segunda questão, Inglaterra e Alemanha. Aqui é aquilo que eu estava dizendo do imperialismo, né, principalmente a disputa por mercado consumidor, né? Então, disputa por mercado consumidor. Terceira questão, é uma disputa entre a Sérvia e a Áustria. A Sérvia está lá nos Balcãs. Querido, os Balcãs é aquela parte ao leste da Itália, ao norte da Grécia, tá? Ali são os Balcãs. A gente chamou por muito tempo aquilo ali de Iugoslávia, né? Hoje a gente tem Albânia, a gente tem Sérvia, a gente tem Bósnia, né? A gente tem Montenegro, né? Então é essa região aqui, tá? Romênia, né? A gente tem essa região aqui dos Balcãs. Qual que é a questão? O Império Austro-Húngaro dominou uma parte dos Balcãs. Nos Balcãs eu tenho eslavos, assim como os sérvios, né? Os russos são eslavos. Então, a presença do Império Austro-Húngaro nos Balcãs significa uma tensão muito grande nessa região, uma tensão muito grande, né? Para a gente observar, para a gente acompanhar. Por que a tensão muito grande? Porque essa região também é desejada pela Rússia. Então a Rússia está de olho nos Balcãs, porque ela quer essa região, área de influência dos eslavos aí, sobre os eslavos. A Rússia teve recentemente a Guerra da Crimeia, né? Ali por conta da Ucrânia, né? A cidade de Odessa, um porto para a Rússia, né? No Mar Negro, né? Para depois do Mar Negro chegar no Mar de Mármara, para depois chegar no Mar Egeu, para daí chegar no Mar Mediterrâneo, né? Então essa é a relevância para a Rússia dessa região aqui entre, né, perto dos Balcãs. Então, para a Rússia é interessante, para a Áustria é interessante. Por que é interessante para a Áustria? Também saída para o mar. A Sérvia está dizendo, olha, eu quero a independência dos eslavos. Você tem uma parte dos eslavos, você, Áustria, tem uma parte dos eslavos controlada, né, por você. E eu quero os eslavos todos livres, de preferência formando a Grande Sérvia, né? Então essa é uma questão, né? A independência da Sérvia. Depois eu tenho um interesse da Alemanha, né, que quer fazer a estrada de ferro Berlim-Bagdá. Observa, né, uma estrada de ferro de Berlim a Bagdá, e aí precisa passar pelos Balcãs. Então é uma área muito disputada entre Sérvia e Áustria, entre Rússia e Áustria, entre Rússia e Alemanha, né? Veja aí a área de influência, coloquei para você aqui, né? Aqui, tô errando, aqui, esses fatores todos, tudo bem? Bom, depois eu tenho um outro problema entre Itália e França, porque a Itália quer a Tunísia, a França quer a Tunísia, então quem vai exercer influência sobre a Tunísia? Não sei, né? Não sei. Então Itália e Tunísia vão estar disputando, Itália e França vão estar disputando a influência sobre a Tunísia. Por fim, uma questão entre Itália e Áustria. A Itália vai disputar com a Áustria o que a gente chama de províncias irridentas. O que são as províncias irridentas? São aquela região ao sul da Áustria, né, que leva justamente, permite à Áustria
tocar o mar Mediterrâneo, né? É ao sul do Vêneto, ao leste do Vêneto, né? Então, é aquela região ali que está levando a Áustria a ter acesso para o mar. Essas regiões todas, essas disputas todas, são pequenos focos. Mas se você bem observar, França, Inglaterra, Sérvia, Rússia, Rússia, França. Reparou? Do outro lado, na outra coluna. Alemanha, Alemanha, Áustria, Áustria, Alemanha. Lá embaixo, Áustria. O único país que aparece dos dois lados da coluna aí é a Itália. Reparou? Circula a Itália aí porque tem uma situação interessante. Vamos mudar que temos mais antecedentes. O que a gente pode observar analisando aquela coluna? Que todos os países eslavos estão contra todos os países germânicos. Por isso que a gente fala de pan-eslavismo e pan-germanismo. Ou seja, os dois grandes grupos eslavos e germânicos estão se opondo, por isso pan-eslavismo e pan-germanismo. É essa disputa, né, que vai acontecer, tudo bem? É essa disputa que vai acontecer. A Itália, né, vai complicar um pouco essa situação, a França e a Inglaterra vão se posicionar de um lado, como você já sabe, mas eu tenho França e Inglaterra mais eslavos contra Áustria, né, e Alemanha, ou seja, os germânicos mais Itália no princípio. Mas qual que é a situação? Nós temos tantos conflitos, tantos interesses, tantos pequenos problemas, que já está todo mundo sabendo que vai ter guerra. Essa é uma premissa. A gente já sabe que vai ter guerra, a gente já sabe que vai dar rolo. Então a gente entra nesse período que eu vou chamar de paz armada. Tá vendo aqui? Paz armada. O que significa paz armada? Significa que é um período em que, né? É um período em que as potências estão se preparando para a guerra, ainda que não haja conflito. É nesse período de paz armada que vai acontecer o seguinte: é nesse período de paz armada que vamos formar as alianças, é nesse período de paz armada que eu vou produzir arma, é nesse período de paz armada que eu vou desenvolver estratégias, tudo bem? Então a paz armada significa uma preparação para a guerra. A indústria bélica se desenvolve muito nesse momento porque sabe que vai ter o conflito, tá certo? Próximo ponto. Formação das alianças militares antagônicas. Vamos voltar. Olha lá. Acompanha aí. França, Inglaterra, Sérvia, Rússia, Rússia, França. Do outro lado, Alemanha, Alemanha, Áustria, Áustria, Itália. Alemanha, Áustria. Ou seja, eu tenho um e o outro. Eu vou juntar esses caras. Porque todo mundo que a Inglaterra não gosta, a França não gosta. Todo mundo que a Rússia não gosta, nem a Inglaterra nem a França gostam. Então, essas alianças militares vão percorrer a seguinte fala, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, eu não gosto dele, você também não gosta dele, acabou. Nós dois estamos juntos contra ele. Agora, ele não gosta da gente, o amigo dele também não gosta da gente. Então, somos nós dois contra eles dois. Entendeu? As alianças militares antagônicas. Por isso que fica Alemanha, Áustria, Itália e Inglaterra, França e Rússia. Repara que na aliança, ou seja, na tríplice aliança, a Itália tem um asterisco. Por que tem esse asterisco aí? Porque a Itália, veja bem, ela assina a tríplice aliança, mas na hora da guerra a Itália muda de lado. Por quê? Porque o governo italiano mudou. Então o parlamento italiano não topa entrar na guerra ao lado de Alemanha e de Áustria. Vai falar para entrar na guerra do outro lado. Isso causa um rebu. Né? Claro que isso causa um problema. Claro que a Tríplice Aliança vai receber a ajuda, por exemplo, do Império Austro-Húngaro. Claro que a Tríplice Aliança vai receber o apoio do Império Turco-Otomano, né? Que também vai entrar aí no lugar da Itália. A Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, também tem um percalço. A Rússia, de repente, sai da guerra, está apanhando tanto que sai da guerra. E sai da guerra e entra no lugar da Rússia, né? Antes da Rússia sair, já tinha dito os Estados Unidos que iam entrar na guerra. Então eu tenho Alemanha,
Áustria, Itália vai sair, né? Império Turco-Otomano contra Inglaterra, França e Rússia. Então esses países aí são os países que vão fazer o combate. Na Tríplice Entente, ou na Entente Cordial, Inglaterra, França, sai Rússia, Estados Unidos, Brasil, por exemplo, também vai ajudar esse pessoal aqui. Brasil também vai ajudar a Tríplice Entente. Tá certo? Bom, o que causa de fato? Qual que é o grande motivador, o grande deflagrador, o grande estopim? Aquilo que as pessoas apontam, não, agora não dá mais, agora nós vamos para a guerra. É o assassinato do Francisco Ferdinando, esse cara aí. Tem várias fotos dele em preto e branco, eu peguei uma que foi colorizada, né? O Francisco Ferdinando. Essa figura é uma figura muito interessante, porque ele vai ser assassinado na Bósnia, na capital Sarajevo, ou seja, lá nos Balcãs, num momento em que ele vai colocar o seguinte: não, eu quero ir para a Bósnia, eu quero ir para Sarajevo, porque eu quero fazer as pazes com esse pessoal, eu quero mostrar que eu sou bonzinho, eles têm que gostar da gente, essa ideia da Sérvia tá toda errada, vamos fazer as pazes, vamos ficar de boa. Meu, não vai dar certo. Vão matar o cara. Depois eu preciso até gravar uma aula dizendo que é um dia horroroso esse dia aqui. Tentaram de várias formas. Assim, é um episódio engraçado até. Engraçado, né? De uma certa forma, ele morre de uma maneira bastante curiosa, bastante peculiar. Mas o fato é que o Francisco Ferdinando, sendo assassinado em Sarajevo, na Bósnia, por um sérvio, significa o quê? Um ato de guerra da Sérvia contra o Império Austro-Húngaro. Esse ato de guerra vai dizer o seguinte: a Sérvia matou o cara, então o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Automaticamente a Alemanha declara guerra à Sérvia. Só que a Sérvia está protegida pela Rússia, então a Rússia declara guerra à Áustria e à Alemanha. Então a Áustria e a Alemanha declaram guerra à Rússia. Só que a Rússia tem um pacto com a França e a Inglaterra. Então a França e a Inglaterra declaram guerra. Então, ou seja, esse assassinato deste único cara e da esposa dele, a Sofia, esses dois caras que morrem, esses dois austro-húngaros que morrem, né, o cara e a mulher, os dois, a morte dos dois, o assassinato dos dois vai levar à Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Mas o começo do conflito, eu vou interromper o vídeo aqui, vou dar sequência nessa mesma aula, vou interromper o vídeo aqui só para você tomar uma água, dar uma olhada no Insta e voltar para cá prestando atenção. Belezinha? Então, te espero no próximo vídeo, na continuação. Segura aí.